Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma afirmação de Paulo e aí em seguida ele faz duas perguntas. Em cima desta afirmação, ele faz duas perguntas. Ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, ele diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação bem boa, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele faz duas perguntas. Primeiro, como é que eu vou invocar o nome de alguém que eu não conheço? É como se a pessoa estivesse perguntando para a pessoa mesmo: como é que eu vou invocar o nome de Jesus se eu não conheço Jesus? Então, quando ele faz essa pergunta, ele está deixando bem claro que para ser salvo, precisa invocar. Mas para invocar, é preciso conhecer. Porque a palavra invocar, em hebraico, tem um significado de se aproximar, de clamar, de chamar, de pedir proteção, de pedir ajuda. É esse o sentido da palavra invocar em hebraico. Se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas aí quando você pergunta para você mesmo: mas como é que eu vou invocar alguém que eu não conheço? Por isso que é importante você conhecer o que Jesus fez por nós. É algo extraordinário. Ele morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado. E para me ser salvo, eu preciso me aproximar dele, eu preciso invocar, eu preciso chamar este alguém que pode me salvar. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Mas para me invocar, eu preciso conhecer. Por isso que ele faz essa pergunta, para que a pessoa faça a si mesmo: como é que eu vou invocar se eu não conheço? E a segunda pergunta ele diz: como é que eu vou conhecer se eu nunca ouvi falar? Ou seja, eu preciso que alguém fale para mim, eu preciso ouvir quem é Jesus, saber quem é Jesus para eu poder invocar o nome dele. Porque eu não posso invocar alguém que eu não conheço e não posso invocar alguém que as pessoas não falam para mim quem é Jesus. Então eu preciso ouvir. Mas para mim ouvir, é preciso sentir um desejo. Não é somente alguém estar ali falando de Jesus e pronto, eu preciso ter o desejo de ouvir. Porque Paulo diz: como é que eu vou ouvir se ninguém está falando sobre Jesus? Tem muita gente falando de Jesus. Nós estamos aqui todos os dias, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, falando sobre Jesus. Neste canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, as redes sociais que eu envio as mensagens, eu não falo de política, eu não falo de futebol, eu não falo de religião, eu falo exatamente de Jesus. Você quer conhecer quem é Jesus? Você quer ouvir a história de Jesus? Você quer saber o que foi que Deus fez por nós? João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui todos os dias falando de Deus, falando de Jesus, falando de salvação. Guarda aí no seu coração. Procure sua Bíblia. Romanos capítulo 10. O versículo 13 é uma afirmação, mas no 14 é duas perguntas. O 13 diz: quem invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus, será salvo. Aí as duas perguntas para a gente meditar, perguntar e encontrar a resposta. A primeira pergunta é assim: como é que eu vou invocar? Como é que eu vou invocar alguém que eu não conheço?
E como é que eu vou ouvir se não tem quem fale dele para mim? Então nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Todos os dias estamos enviando mensagens sobre Deus para o seu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem esse desejo todos os dias de ouvir a palavra de Deus. E o povo de Deus diz: amém, amém.